Terceira aula do nosso curso, Como Ser Pai do Berço ao Altar com Resultados Efetivos. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que para mim é determinante, fundamental, imprescindível. Todo filho quer presença antes dos presentes. Todo filho quer presença, guarda isso, antes dos presentes. Por quê? A presença dos pais é insubstituível na vida dos filhos. Naquela formatura, você pode enviar a avó, mas o filho sempre vai dizer: meu pai não estava lá. Pode enviar a mãe: meu pai não estava lá. Pode enviar o que a criança mais quer bem. A criança, o filho, a filha sempre vai dizer: meu pai não estava lá. Meu pai não estava lá. A presença do pai é imprescindível na vida do filho, na vida da filha. Você sabe qual é as duas moedas de maior valor que a gente possui? Tempo e atenção. Neste exato momento, bilhões de reais estão sendo gastos para ter sua atenção, a minha atenção, a nossa atenção, nas redes sociais, nas televisões, no YouTube, plataformas como Netflix, enfim. Atenção e tempo vale ouro hoje. Então, tempo e atenção são as moedas de maior valor que a gente pode investir nos nossos filhos. Há um texto nas Escrituras, Deuteronômio capítulo de número 6, que diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Atente para esse detalhe aqui, olha. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, pai, no seu coração, mãe, para depois você colocar no coração dos filhos. Escute. Aquilo que os seus filhos não veem em você, você não pode cobrar deles. Antes que eu cobrasse da Letícia, do Douglas e do Pedro, eles tinham que ver em mim atitudes, comportamento, palavras, amor, paixão. Por exemplo, quem não quer filhos apaixonados por Jesus? Você quer? Agora você é apaixonado por Jesus? Quem não quer filhos que amam a igreja? Você ama a igreja? Está envolvido com a vida da igreja? Quem não quer filhos que sejam meninos e meninas que oram, que amam estar na presença de Deus? Mas você é um homem de oração? Você ora no almoço, você ora no jantar, você ora para dormir, você ora quando levanta, você ora quando os seus filhos vão sair, você ora para sair, você ora. Não adianta eu querer ter filhos que amam a palavra, que amam a igreja, que sejam meninos e meninas de oração, mas como pai, eu não sou um exemplo. Então escute, estas palavras que hoje te ordeno dizer, primeiro, tem que estar no seu coração, para depois você inculcar no coração dos filhos. Agora, olha aqui a sequência, Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa. Tempo. Andando pelo caminho, isso requer tempo. E ao deitar-te, invista tempo. E ao levantar-se, invista tempo. Sentar à mesa, investindo tempo. Andando pelo caminho, investindo tempo. Ao deitar-se, investindo tempo. Quanto tempo você investe nos seus filhos todos os dias? Há uma estatística que diz, é uma pesquisa feita pelos israelitas. Diz que há 20 anos atrás, os pais dedicavam, em média, 2 horas por dia nos filhos. Hoje não chega a 15 minutos. Hoje não chega a 15
minutos. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Um pai entrou no quarto e pegou essa garotinha que vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Pegou essa garotinha orando. E sabe qual era a oração da garotinha? Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que os meus pais fiquem tanto tempo comigo como eles ficam com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que os meus pais se preocupem comigo como eles se preocupam com o aparelho quando cai e quebra. Ó Deus, por favor, faz de mim um aparelho de celular. Infelizmente, nós estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Agora, eu quero que você preste muita atenção e eu vou pedir para o Ailton colocar na tela o que eu vou ler agora. A escritora Juliana Tomazini de Almeida Pinto escreveu uma matéria com o título A Síndrome da Alienação Parental, onde ela traz uma estatística do Instituto de Direito da Família muito preocupante quando se trata da ausência paterna. 70% dos delinquentes adolescentes e pré-adolescentes cresceram distante de um genitor. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolverem quadro de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de 3 em cada 4 suicídios ou tentativas de autoextermínios ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chance de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Vivendo em uma família sem o pai, a disciplina cai drasticamente e a chance da criança de se graduar com êxito em nível superior cai em 30%. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Meninas que crescem distante da figura do pai têm 5 vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Meninas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. Agora, preste atenção. A ausência do pai está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Guarde isso, pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Samuel, profeta Samuel, foi um dos maiores profetas de Israel, mas perdeu seus filhos. Davi foi um grande rei, mas perdeu seus filhos. As demandas do ministério, as demandas da empresa não podem ser a causa do nosso fracasso como pais. É interessante que um pai muito próspero, um pai que tinha muito dinheiro, chegou para o filhinho e disse: filho, pede o que você quiser que o pai vai te dar. Pode pedir o que você quiser. Dinheiro não é problema. Pode pedir o que você quiser. É mesmo, pai? Eu posso pedir o que eu quiser. Pode pedir o que você quiser. Aquele menino então disse: eu quero que o senhor passe comigo um dia todinho, um dia inteiro. É tudo o que eu quero. O senhor fique comigo o dia inteiro para a gente passear, brincar, ir ao cinema, comer lanche, ir no shopping, no parque, o dia inteiro. Percebe? Aquele menino não pediu um celular novo, um jogo novo. Aquele menino não pediu um tênis, não pediu uma camiseta, não pediu uma joia, não pediu nada. Ele pediu apenas tempo e a atenção do pai.
você tem feito para passar mais tempo com os teus filhos? Qual é o dia da semana que você elegeu e disse: essa terça-feira, ou essa segunda, ou essa quinta-feira, ou toda quinta-feira, eu não abro mão, eu não negocio, é dos meus filhos. Surja o que surgir, e se por acaso for preciso, eu substituo o dia, mas não vai passar uma semana, porque esse dia, esse tempo é da minha filha, esse tempo é do meu filho. Você joga bola com os teus filhos, você vai ao cinema com os teus filhos, você vai ao teatro com os teus filhos, você investe tempo, não é, limpando a casa, o carro com o filho, você joga algum tipo de joguinho de criança, de adolescente com os seus filhos. Eu brinquei muito com os meus filhos, sabe? Eu joguei bola com os meus filhos, fui para o cinema com os meus filhos, para o teatro com os meus filhos, e agora vou com os meus netos. Esse tempo que você investe nos seus filhos gera memórias no coração deles para sempre, para sempre. Eu ouvi falar de um pai, de uma menina pré-adolescente, e ele chegou para ela e disse assim: ô minha filha, amanhã o papai quer levar você para jantar, só eu e você. Aí a filha ficou toda feliz. No outro dia ela se arrumou, se aprontou, e o pai então pega a sua filha adolescente, vai para um bom restaurante, senta à mesa com ela, serve ela, ouve o coração dela, faz perguntas inteligentes e abertas, porque ele quer ouvir o coraçãozinho da filha. Bem-aventurados são os filhos que têm um pai com esta consciência. Olha o que diz o texto, estas palavras que hoje te ordenei estão no teu coração. Você inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa. A mesa precisa ser um lugar onde você senta com os filhos e gera memórias positivas no coração deles, andando pelo caminho, indo chupar um sorvete, indo comer uma pizza, indo para a igreja, indo para o cinema, indo para o teatro, indo para o circo, indo para o parque, andando intencionalmente para implantar no coração deles a cultura do reino de Deus, os valores, os princípios do reino, andando pelo caminho. Ao deitar-se, quantas vezes, quando meus filhos estavam quase que dormindo, eles dormiam me ouvindo contar histórias da Bíblia. Ao se levantar, ora com o papai, lê a Bíblia com o papai, antes que o pai saia. Que você investe tempo na sua filha, você investe tempo no seu filho. Isso aqui é comum para você? Andar no caminho, sentar à mesa, ao deitar, ao se levantar, você compartilhar muito da sua vida, da sua história, porque você investe tempo. Eu gostaria que você respondesse essas 3 perguntas que eu vou deixar aqui, e aqui embaixo eu vou deixar o link de alguns vídeos para você assistir, e vou deixar 3 perguntas para você responder. Então, escute: todo filho quer presença antes dos presentes. Você é um pai presente na vida dos seus filhos? Você é um pai que se preocupa em estar presente na vida dos seus filhos? Você já entendeu que o tempo e a atenção é a moeda de maior valor que você deve investir nos seus filhos? Bom, eu espero que esta aula tenha provocado em você uma reflexão, uma autoavaliação, um autoexame para ver aonde é que você precisa melhorar neste sentido. Não perca a nossa próxima aula, onde eu vou estar falando sobre
Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Espero você. Amém? Amém. E aí? Deu para pegar? Deu para aprender? Então, vamos lá, gente. Primeira pergunta aqui, dentro do que vocês ouviram aqui, compartilha comigo o que você entendeu. Essa primeira pergunta aqui, ó. Como você tem dedicado tempo e atenção aos seus filhos em sua vida cotidiana? Como você tem dedicado tempo e atenção aos seus filhos na sua vida cotidiana? Quem tem coragem de falar aí sobre o tempo que você compartilha com os filhos? Pode falar, Pedro. Eu compartilho o tempo com a Liz todo dia cedo. 5 horas da manhã ela acorda comigo. Ele vai acordar. Daí a gente vai lá pra laje lá e fica vendo os passarinhos. É umas 6 horas, 6h30, depois eu vou trabalhar. Daí ela fica chorando lá, daí eu vou trabalhar. Ele vai acordar só pra dormir. Está ensinando a sua filha a começar cedo o dia, né? Legal. O que mais, gente? Eu dediquei muito pouco tempo com os meus filhos. Eu estou aprendendo agora e o tempo que a gente está tendo, ele está mais assim, tempo à mesa. E assistindo filme às vezes, né? Mas não está muito ligado, né? Muita atenção na gente, mas no filme. Mas à mesa a gente está aprendendo. Legal, isso é bom, hein? E é interessante quando você falou aqui do filme. O filme, gente, não é um tempo com qualidade com a família, tá? O filme é uma distração. Sim. Então, o seu tempo, quando vocês estão assistindo o filme em família, você não está tendo tempo com a família, você está tendo tempo com a televisão. Porque a televisão está tendo acesso ao seu tempo e não à sua família. É um tempo de distração, não sou contra. Fazemos isso de vez em quando a gente consegue, né, Diego? Fazemos isso para assistir filme. Mas não é o tempo com a família, tá? Bom? Mas é importante, Miguel, a mesa. Investe na mesa. Muito bom. Quem mais, gente? Eu também não dediquei muito tempo, assim, não o tempo que deveria ser dedicado, mas dediquei algum tempo, né, para eles. E o tempo que eu não dediquei para eles, eu dedico hoje para as minhas netas. E eles mesmo sem, né, ter tido essa dedicação, hoje eu vejo que eles têm com as filhas deles. Isso me deixa bem feliz, assim, porque eles são, assim, no meu ver, eles são ótimos pais. Isso é bom. Isso é bom, né? Aquilo que a gente não aprendeu com os nossos pais, os nossos filhos estão melhorando. Glória a Deus. Hoje eu tive uma experiência que acabou com o meu coração. Meu pai foi lá em casa, passou muito tempo com a Alice, brincou com ela, foi pelo corredor, ficou muito tempo com ela, coisa que ele nunca fez comigo e nem tinha feito até então com ela. Almoçou com a gente, então foi muito impactante. Importante, né? Muito importante. Legal. O pastor Giovanni uma vez compartilhou com a gente que como pai, por mais que ele tentou ser aquele pai 100%, não conseguia por causa das viagens. Então o tempo dele era mais quando ele voltava das viagens e tal. Só que ele falou que hoje, com os netos, ele é diferente. Ele falou que uma das experiências que ele teve é que um dos netos, o Davi, chamou ele para brincar de cavalinho. E ele falou que pela primeira vez ele foi, colocou os netos nas costas e falou: eu sou o cavalinho do meu neto. Ele falou: gente, isso para mim, com o Douglas e com o Pedro, era impossível. Mas eu fazendo com os meus netos, comecei a refletir. E foi antes de, inclusive, escrever esse curso, fazer o curso. Ele falou que refletiu muito sobre isso. E abriu um leque. Ele falou: aquilo que eu não consegui ser com os meus filhos, eu estou sendo com os meus netos. Ele falou a importância disso também. E os nossos pais tiveram uma cultura assim muito diferente da nossa, e os nossos filhos terão um conhecimento diferente do nosso.
mente muito mais aberta por causa da tecnologia, tá? Então é bem provável que eles, não, eu espero que eles vão mais longe por causa do conhecimento que têm e das oportunidades que eles vão aprender mediante ao comportamento, a conexão da família, a diferença que nós vamos agir com ele, certo? Segunda pergunta, você percebeu com a presença você já percebeu com a presença dos pais é fundamental na vida dos filhos? Como isso se reflete na sua interação com os filhos? Você já percebeu como a presença do pai é fundamental na vida dos filhos? Como isso se reflete na interação com os seus filhos? Quem pode falar sobre isso? Você já percebeu? Você já percebeu como a presença dos pais é fundamental na vida dos filhos? Como isso se reflete na sua interação com os filhos? Na verdade, professor, essa interação que tem com os filhos, eu consigo conhecer eles melhor. Legal. Conhecimento, certo? Conhecer os filhos. Muito bom. Vou até anotar isso aqui. Vai encaixando legalzinho para o final agora. Conhecimento. Então, na presença junto com os filhos, você consegue refletir a sua interação com os filhos, que é o conhecer, saber. Né? Eu tenho uma experiência, nós temos uma experiência das nossas segundas-feiras na mesa ou na sala, batendo papo com os filhos. Então nós temos um tempo ali de leitura bíblica toda segunda-feira e de um bate-papo em família. Nesse bate-papo é muito legal, que eu acabo conhecendo mais os corações dos meus filhos e eles também conhecem o meu coração. Então, se você perguntar para o Jonathan, para a Jennifer, eles sabem quais são os meus sonhos. Eles sabem quais são os meus sonhos, aonde eu quero chegar. Porque eu converso, eu falo sobre isso com eles, né? E é importante os filhos ouvirem isso. Mas quem mais pode compartilhar? Você já percebeu como a presença dos pais é fundamental na vida dos filhos? Como isso se reflete na sua interação com os seus filhos? Como isso reflete a sua interação com os seus filhos? Confiança também. Confiança. Porque eles acabam, tendo mais confiança de estar conversando, de estar falando as coisas. Como os meus filhos já são adultos, todos casados, assim, os netos é uma extensão, né? Os netos é quase como filhos também, né? E aí, o que a gente não... que eu não aprendi com eles, eu aprendo hoje com as crianças, né? É bom, né? Gente, eu não vejo a hora de ser avô, sabe? Só para ter essa experiência. Mas com os meus filhos... Não tenho pressa, não. Esperei com paciência no Senhor. Deve ser muito bom ser avô, porque meus pais já tiveram um bom tempo com a gente, né? Certo. E a gente aproveitou bastante eles. Mas agora com os netos tem mais tempo ainda. E pode fazer tudo que quer. Tudo que quer, né? Ó, esse dia a Alice foi na casa da minha mãe, antes de ontem. Tinha o brinquedinho da Ingrid lá, pronto, já tá lá em casa, já é da Alice. Aí, nossa, meu brinquedo tá aqui. Seu não, da Alice. Já levou. É nosso. Faz parte da família. Nossa, já era. Ô Fê, você já tá sonhando ser avô um dia, né? Não. Gente, o Hélio teve tanta participação na vida dos filhos que uma vez ele pedalando da casa dele até a Pedra Grande, levando os filhos, pedalando também. E eu já pensei, é verdade. Pensa, né? 6 e 5 anos. A última subida da pedra, para quem conhece, é muito forte. Peguei a bicicletinha deles, subi, fui empurrando.
Eu pegava a Bia, mas chegamos lá. Chegamos. Também foi uma vez só, nunca mais assisti. Eu agora, entendeu? Legal. Muito bom. Então, mediante a esse tempo, essa dedicação, a gente conhece, eles aprendem a confiar, ele nos conhece, certo? Beleza? Última pergunta. Benê, responde aí da porta, para todo mundo ouvir. O que você pode tomar para melhorar a qualidade do tempo que passa com os seus filhos e fortalecer o seu relacionamento com ele? Qual o plano que você tem para 2024 para melhorar o relacionamento com o Gustavo e com os demais filhos? Você já é boa, né, Benê? O Benê já é boa, gente. Isso para mim, porque igual esse aqui, ó, todos os filhos que é a presença, antes do presente, mas eu fui sempre ao contrário, sempre do presente. Sempre. Dava as coisas, estava sempre sendo tudo. Agora a gente conversar, eu e ele, muito difícil. Nem comigo, nem com a Celeste, não conversa, ele só vou dar 5 vezes. Puxa, mas é interessante, Benê. Eu chego, eu falo, oi, Gu. Ele demora um pouquinho, ele responde. É interessante, Benê, que realmente na nossa cultura mais antiga, que os nossos pais achavam que dar o presente ou o que eles poderiam dar na época já era o suficiente em questão de comunicação. Mas isso é bom hoje, agora vocês estão aprendendo. E a questão não é o presente. É o mais importa na criação dos filhos. Gente, e por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque nós... Pode falar, fala aí. Eu falei pro meu pai. Você falou isso pro seu pai? Isso aí é mais importante do que qualquer presente. Você vir, você passar tempo com ela, você brincar com ela, você conhecer ela, porque você não conhece. Não sabe o que ela gosta, ela não gosta, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe. E eu falei isso pra ele. Antigamente, pastor, a gente tinha respeito pelos pais e medo. Hoje não tem nem medo nem respeito. Mas será que naquela época a gente tinha mais medo que respeito? O que você acha? Era mais medo. Aí eu olhava, não chegava. O olhar dele dava mais medo do que realmente. Ele falava, ele mais olhava para a gente. O que vocês acham disso, gente? Os nossos pais, na época dos nossos pais, era mais medo ou mais respeito? Pastor, meu pai é muito rígido, meu pai é muito sério. E nós fomos praticamente na casa dos avós, meus avós. O pai da minha mãe. E mãe da minha mãe. E era muito difícil essa criação. Foi difícil, porque a minha avó era muito brava e a gente ouvia coisas que não queria ouvir naquela época. Então toda vez que meu pai chegava em casa, eu não tinha medo, eu era muito rebelde. Mas eu respeitava meu pai. Eu nunca aceitei que ninguém falasse do meu pai, ninguém da minha mãe. Então assim, e a minha avó falava. Porque meu pai se falou da minha mãe, então minha avó falava mal do meu pai, eu não aceitava. Então a gente foi criado assim, sem intimidade, sabe? Sem intimidade com o pai. Então assim, quando ele vinha, trazia uma coisa, a gente era pai, a gente abraçava, mas não tinha essa intimidade. E no meu caso, quando eu tive meus filhos, eu sempre fui protetora, eu sempre protegi eles de tudo, até hoje eu faço. Mas assim, também não tenho essa intimidade, sabe assim? Eu não tive assim o respaldo e também não consegui passar. Aquele negócio assim de carinhar, de ficar, sabe? Eu não tinha. Era assim, eu sempre fui assim, bruta, rústica, mas assim, protegia, protejo. Tudo que precisar, eu faço, para todos eles até hoje. Mas assim, eu não sou a mãe de chegar
E ficar, sabe, vem aqui conversar, mãe, te amo. Não sou assim. E hoje, eu vendo tudo isso aí, eu aprendendo, muitas vezes a gente se cobra. Por quê? Por que eu não fiz assim? Porque eu não fiz assim. Mas porque também a gente não tinha. E hoje, assim, pra mim, eu tenho esse bloqueio. Para falar que amo, para ficar beijando, abraçando, é muito difícil quando eu consigo me expressar isso pessoalmente. Falo no celular, todo dia eu mando mensagem sobre Deus, uma mensagem, falo que amo ele, então assim, presencial assim, para mim é muito difícil ainda. Se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza seria totalmente diferente. Então hoje, eu faço para os meus netos. Meus filhos veem o carinho que eu tenho assim, né, nos meus netos, né, e as atitudes de hoje, né, que a gente vai mudando, né, mas são consequências, né. É bem verdade que não dá para voltar atrás, isso é óbvio, não existe, né, mas uma verdade, filha, que você pode fazer é ser daqui em diante diferente da pessoa que você foi até hoje, né, com os filhos. Olha que legal isso aqui para 2024, gente. Anote, faz um plano. Faz um plano. Que plano, pastor? Melhorar a sua qualidade de tempo ao passar com os filhos e com os netos. Melhorar a sua qualidade de tempo ao passar com os filhos e com os netos. Gente, o que a gente falou é verdade. Muitos de nós fomos treinados de uma forma. Eu, por exemplo, fui treinado pelo meu pai para ser um cara trabalhador, pagar as contas. Não tive comunicação, não tive a palavra amor. Eu fui ouvir do meu pai amor esses 2 anos atrás, que eu comecei a falar com ele: pai, eu te amo, pai, eu te amo. Comecei a beijar o rosto dele. Então hoje, como filho, eu estou reconquistando meu pai. Aí eu falo com vocês, pais, faz o mesmo pelos filhos. Aproveite a oportunidade que Deus está dando para vocês hoje, que é o respirar a vida. Fala, filha. Isso é um pouco também assim de romper o que você teve no passado e trazer para os dias de hoje. Eu tiro, por exemplo, meu pai. Meu pai teve uma criação totalmente diferente. Hoje meu pai tem 59 anos e veio de uma realidade, não é o caso de falar, mas muito difícil com relação à família, a registro, não foi registrado pelo pai de sangue, foi uma outra pessoa, enfim. Várias situações, várias mágoas. Meu pai casou, aí teve eu e minha irmã, e a forma de amar, a linguagem de amar para ele era essa, ser o provedor. Meu pai não tinha, porque ele foi ensinado assim, como ele não teve, ele falava, não, eu vou trabalhar mais. Então, para ele era um trabalho assim, contínuo. Hoje diminuiu, porque nós estamos casadas, mas até uns 12 anos atrás, meu pai era uma preocupação. E eu lembro que a minha mãe falava assim: calma, as meninas já estão grandes, daqui a pouco elas vão casar, elas vão constituir família. E hoje, com as nossas atitudes, de dizer que o ama, de demonstrar carinho, de ter tempo de qualidade, de fazer questão, não de dar o presente, mas estar presente, ele fala que ama. É natural hoje ele falar, mas ele precisa o quê? Romper. Ele fala assim: filha, como foi transformador, tanto você quanto a sua irmã falarem algumas coisas, mesmo que eu não conseguisse transbordar na vida de vocês esse sentimento, mas hoje eu entendo e hoje eu faço diferente. Mas ele precisou fazer o quê? Ressignificar, romper. Foi difícil? Foi difícil. Mas hoje ele é uma outra pessoa. Então assim, o que a gente precisa fazer, né? Vocês como pais, como filhos também, avós, insistir e não desistir. Porque eu ficava comentando com a minha mãe: por que o pai não sai com a gente? Por
que o pai não tem um tempo de qualidade? Era só coisas que vinham. O pai trabalhou na época no Goiás, na época com esmeralda. Mas o pai é bem, por que ele não sai? Porque ele tinha medo de faltar. Eu vou estar um tempo com vocês e vou perder de alguma forma. Só que mal sabia ele que ele ia ganhar o tempo. E hoje ele fala, não consigo voltar atrás. Mas eu faço o que hoje? Eu mudo meu hoje. E diante a isso que a Dinha compartilhou, pega isso, gente, para vocês que são pais. Dedique um tempo com qualidade com os filhos. Gi, você pode ainda fazer a diferença. Você não pode voltar no passado, mas você pode fazer a diferença. A palavra amor, por mais difícil que seja, começa a praticar com eles. No começo engasga. Eu falo isso porque para olhar para o meu pai e falar que eu amava ele, para mim foi difícil. O meu pai era a pessoa que me ensinava, mas ele não recebeu. Meu pai perdeu o pai dele com 6 anos, enfim. Mas o começo é difícil, mas depois, filha, depois que você começa, é igual o carro, engatou a primeira, a segunda, a terceira, pegou a Fernandinha, está na quinta, 100%. Vai embora. Ainda mais fogo veneno. Vai ser 2024, gente, ó, mergulha no tempo com qualidade com os filhos e com os netos. E para vocês que são filhos, dedique um tempo com qualidade com os pais. Prepara a mesa. Os filhos, prepara a mesa dos pais. Organiza isso. Traz isso, gente. Traz Cristo. Traz Cristo. Olha que interessante. O livro que o pastor Josué leu, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 13. Cadê o Leandro? Você que tem uma voz bem legal de ouvir, abre aí para nós. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 13. Lê versículo por versículo, dando uma pausa. Deuteronômio 4? 6 do 4 ao 13. Gente, esse café está muito bom, hein? Quem fez? Bem, sim. Gostoso. Bom. Não. Ouça, ó Israel. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segura aí. Agora deixa aqui, olha só o que o Leandro acabou de ler. Há uma promessa de Deus para uma nação. Há uma promessa de Deus para um povo. Há uma promessa de Deus para os filhos. Certo? Agora vem cá. Imagina Deus na época falando com Israel. Então o Senhor, o seu Deus, o único Deus. Certo? Agora vem cá, para você que já entendeu uma coisa, que o povo na época não conseguiu compreender. Deus era o seu pai. Agora imagine o seu pai no céu falando com você. Minha filha, meu filho, me escuta. Me escuta, porque eu tenho para vocês uma promessa muito grande. Eu tenho para vocês uma terra prometida. E lá tem leite e mel. Aonde eu tenho para vocês não é aqui. É na eternidade. E tudo que tem na eternidade é algo celestial e poderoso. A questão, gente, é a igreja ouvir o que Deus está falando com a gente. Continua. Versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Segura aí. Deus Pai falando com os filhos, a igreja, que todas estas palavras estejam no seu coração. Quais são as palavras, Leandro? Olha o restante, né? Oi, 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então vem cá. Deus tem uma promessa para nós. Deus nos separou, nos resgatou do Egito, aonde era o local de escravidão, local de pecado. Ele nos tirou com um braço forte, abriu o mar vermelho para a gente passar. Nessa caminhada ele preparou pão celestial, preparou água no meio da rocha, uma providência, onde ninguém esperava aconteceu. Deus começou a fazer milagres, e milagres para que eu e você possamos caminhar em direção à terra prometida, seguir os passos em direção às promessas que Deus tem. Aí ele nos olha para nós e chama a gente de filho. Vem cá, adotei vocês como meus filhos. Tenho uma promessa para vocês. E nessa caminhada eu quero ensinar algo para vocês. O que ele quer ensinar para nós? Tem. Com ele. Sabe aonde o povo de Israel mais pecou nisso? Que em 40 anos, na caminhada e nas pausas que eles tinham, eles não paravam para meditar sobre Deus, para conhecê-lo. Para conhecer. Gente, eles viam uma nuvem de fumaça que queimava durante a noite para aquecer eles. Eles viam uma nuvem que protegia durante o dia do sol escaldante no deserto. Eles viam, mas eles não entenderam uma coisa: conhecer a Deus, e tiveram 40 anos para isso. Vem cá, alguns de vocês têm mais de 40 e outros menos de 40. Será necessário viver mais 40 anos para aprender e conhecer o seu Pai? Vai lá para Romanos 8:31. É um versículo que eu acho que toda a igreja conhece, mas deixa o Leandro ler rapidinho, Leandro. Olha que interessante esse versículo, gente. 8:31, né? É. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, todo mundo conhece esse versículo? Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte isso, né? Legal? Agora vem cá, vamos ao contrário desse versículo. Vamos ao contrário. E se Deus for contra você, quem será o seu favor? Medita nisso. Ô pastor, mas como é que Deus vai ser contra mim? Ao ponto de Deus nos largar e deixar por nossa conta, gente. Ele vem cá, filho, deixa eu andar contigo, deixa eu te ensinar algo. Para quem é pai e está aprendendo a ser pai, é colocar o filho do lado e falar: vou te ensinar a dar os passos. Quem teve o prazer de ensinar os filhos a caminhar? Quem teve o prazer? Gente, eu tive o prazer de ver os meus 2 meninos dando os primeiros passos. E eu lembro que em uma das caminhadas, o Jonathan tropeçou na calçada, né? Caiu e tal, e fez aquela cara de choro, olhando para mim assim. Eu lembro de um endemoniado que veio em direção a mim: ô pai, e eu falei: deixa ele, ajuda-me, deixa ele, levanta ele, vamos continuar. Ele olhou assim, querendo chorar, eu falei: não, não chora não, tá tranquilo, não. Ele levantou, deu a mão, continuamos a caminhar. Estou aprendendo a dar os passos. O que eu estava ensinando como pai? A ele afirmar o pé dele no chão, a ter equilíbrio, para que ele pudesse se tornar um menino com as suas próprias pernas, caminhar, correr, jogar bola, brincar, se divertir, viver a vida. Deus faz isso com a gente todos os dias, gente. Ele pega na nossa mão: vem cá, filho, deixa eu te ensinar. Às vezes a gente tropeça, nosso pé está se formando e tal, aí tropeça, aí levanta ele. Filho, né? Melhor, né? Levanta, filho.
Aí vem o diabo que sopra em nossa mente: Deus não te ama, Deus esqueceu de você. Muito pelo contrário, Ele está nos ensinando a criar força nas pernas, para que eu e você possamos nos tornar adolescentes, jovens e adultos, e ter isso aqui fortalecido, para fazer uma longa caminhada até a cruz. Amém. O que a gente pega? O tempo com qualidade nos leva a ter maturidade com o Senhor, a crescimento, comunhão, crescimento, maturidade. O tempo com qualidade, a presença, valorizar isso é essencial para a igreja, é essencial. Para vocês que são pais, valorize um tempo com os filhos. Para nós que somos filhos, valorize um tempo com o pai. Para vocês que são pais, valorize um tempo com os filhos. Para vocês que são filhos, valorize um tempo com o pai. Para que vocês possam ter conhecimento do pai. Para que vocês possam aprender com o pai, ter comunhão e trazer para vocês mesmos a maturidade. Lembra que no começo aqui eu falei que Cristo é o noivo e um dia nós seremos a noiva? Jesus não vai vir buscar uma noiva criança. Jesus não vai casar com uma criança. Jesus vai casar com uma noiva que tenha conhecimento, maturidade. Porque Jesus não é pedófilo. Jesus não vai casar com criança. Então, para que nós possamos fazer parte, aonde Cristo chegar até nós e olhar para nós e ver o fogo nos consumindo de desejo por Ele, é necessário a gente conhecer, ter tempo com qualidade, viver com Ele. Diante de tudo isso, gente, eu quero ler Gênesis 49. Eu quero ser profeta usando essa palavra. Fecha os teus olhos. Uma vez, o pastor Josué olhou e orou esse versículo. E eu abracei aquela oração. Eu abracei essa oração de uma forma, gente, que mudou a minha vida. E eu desejo isso para vocês aqui. Que o teu Pai, que te socorre, o Todo-Poderoso, que o abençoe com bênçãos do alto céu, com bênçãos preciosas das águas que circulam debaixo da terra, com bênçãos de muitos rebanhos e filhos, que todas essas bênçãos alcancem e permaneçam sobre a sua cabeça e sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Que vocês estejam vivendo e vivam as bênçãos do Senhor sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Que esta igreja viva no Senhor, como o Senhor, e represente o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Viva com Cristo, igreja. Eu sei que aí fora tem muitas coisas acontecendo. A sua vida é uma vida corrida, eu entendo. Pare. Tenha tempo de qualidade. Desde quando eu me dou por conhecer o Evangelho, alguém fala comigo assim: precisamos ler a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos. E até hoje, eu continuo ouvindo e compartilhando com vocês, porque a maior dificuldade da igreja é justamente queimar o tempo com o céu. E como que a gente queima o tempo com o céu? Vem na Bíblia. Orando e jejuando. Que
você possa ser uma tocha viva nas mãos do Senhor. Uma labareda. Uma atalaia. Que você possa ser uma flecha na mão dele. Amém, Jesus. E o guerreiro possa lançar você para o objetivo a qual ele determinou sobre a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Amém. E a casa de vocês. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar aí.